Fala aí, pessoal. Vou estar mostrando para vocês aqui então o indicador e o EA que eu desenvolvi baseado aí numa estratégia que já é validada por praticamente aí 6 anos. Eu trouxe essa estratégia para o Forex e está tendo aí um resultado muito bom, né? Se vocês olharem aqui, eu tenho, antes de eu criar EA para poder automatizar o sistema, o que que eu fiz? Eu criei um indicador, né? E nesse indicador ele me traz aqui as estatísticas, no caso do que aconteceu aí, por exemplo, aqui nas últimas 1000 barras, né? Nas últimas 1000 velas, né? Então, o nome do nosso indicador e da nossa estratégia é vela dourada, né? Então, quando aparece aqui uma bolinha amarela, quer dizer que eu tenho uma vela dourada de baixo. Quando aparece uma bolinha azul, quer dizer que eu tenho uma vela dourada de alta. A lógica para entrar nesse trade seria na retração. Então vamos lá. Se eu tenho uma vela dourada de baixo, quando fechar ela, vai aparecer o sinal. Esse sinal aqui não repinta, tá, pessoal? O negócio aí de repintar é indicador que precisa estar o tempo todo corrigindo para mostrar um resultado espetacular. Então aqui vocês vão ver que não existe esse negócio de repintar. Então, quando o indicador quando fecha a vela, o indicador analisa se a vela é uma vela dourada. Logicamente que eu não vou explicar para vocês o que eu defino uma vela dourada, porque aí é a base da minha estratégia, né? Então isso eu não vou revelar. Mas, né, o operacional eu revelo sim. Então vamos lá. Apareceu a vela dourada no fechamento dela, você vai abrir contra, né? Você vai abrir apostando numa retração. Então, o que aconteceu? Quando abriu aqui, retraiu. Essa retração aqui está configurada para 12%. 12% do quê? Do tamanho da vela, do tamanho do candle, né? Eu posso também mudar aqui, no caso aí a retração, né? Posso fazer como eu quiser. Lembrando, pessoal, que eu estou aqui no ativo DAX, né? Onde a gente não tem um resultado é, muito alto, né? Mas mesmo assim é 80%. Eu falo muito alto porque a gente consegue 89, 90% de assertividade em outros ativos, que depois eu vou estar falando para vocês aí. Então, o que acontece? Vai abrir uma ordem, né, automaticamente, quando o EA, né, vai abrir uma ordem automaticamente, quando aparecer aqui a vela dourada, apareceu a vela dourada, abriu a ordem, por exemplo, aqui de compra. Quando chegou nos 12%, o EA vai abrir, você pode definir o take, né? Ou você pode definir para ele colocar no 0 a 0 e ativar o trailing stop e ir surfando aí até a hora que pegar no stop no positivo, certo? Então, basicamente, é bem simples, bem fácil de se entender de como operar, inclusive manual, né? Eu vou estar deixando disponível para vocês aqui embaixo, na descrição do vídeo, os meus contatos, então vocês podem me chamar. E daí eu vou estar explicando mais, né? Falando mais aí do indicador ou do EA, caso vocês tiverem ainda alguma dúvida, tá certo? Então, o que acontece? No manual, você pode também abrir as ordens, né? Você pode estar abrindo as ordens no manual e quando der ali em média 12%, quando aparece assim a vela dourada, já automaticamente o indicador vai traçar uma linha, indicando onde está os 12%. Então, daí quando chegar ali, você pode pular fora ou proteger e ir surfando aí o movimento, certo? Então, daí seria opcional aí no manual, como você quiser fazer. Então, só explicando aqui rapidinho para vocês, eu tenho mil barras, né, 1000 velas analisadas, dessas 128 velas são consideradas velas douradas, das 128 eu tenho 102 que voltaram os 12% pelo menos, né, muitas das vezes volta muito mais que 12%, igual aqui, voltou muito mais que 12%, pelo menos 30, 40% aqui voltou. 40, né? Então, pessoal, eu vou até mostrar aqui para vocês que acabou de aparecer um sinal. Eu acho que foi no S30. Não. Deixa eu ver onde apareceu o sinal. Ó, apareceu aqui no S500. Não, desculpa, no Nasdaq. Então já apareceu aqui no Nasdaq um sinal, né? Então daí, como vocês podem ver ali, ó, ele traçou uma linha. Ó, ele traçou uma linha mostrando para vocês aqui que aqui está os 12%, né? Então aqui eu tenho 78% de taxa de acerto. Aí, claro, existem estratégias, né, na qual você vai usar
para gerenciar esse trade, né? O que que eu uso no manual, né? E também no EA, né? Quando aparece aqui um sinal assim, ó, por exemplo, apareceu um sinal aqui de compra, né? De venda, desculpa, uma vela dourada de alta, apareceu um sinal de venda aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou abrir a ordem de venda. Se o mercado não voltar, ele começar a subir, eu vou projetar 80% dessa vela aqui para cima. Então, se ele chegar a 80% dessa vela para cima aqui e não voltar, eu encerro a ordem, assumo o prejuízo e saio. Agora, se caso ela voltar e ela fechar, mas ainda não ativar aqui o meu take, o que que eu vou fazer? Eu vou automaticamente botar o stop lá na máxima, ó, aqui já teria dado take, ó. Então, eu vou colocar o meu stop lá na máxima, né, dessa vela que fechou, e vou esperar aqui para estar ativando o meu take ou o meu trailing stop. Beleza, pessoal? Então, aqui foi até interessante que já apareceu aqui o sinal para vocês aqui no Nasdaq, né? Então, ao vivo vocês já estão vendo como que é a funcionalidade do indicador. Ó, por exemplo, aqui, pessoal, a gente tem aqui o ouro, né? No ouro eu tenho 86% de taxa de acerto, né? Então eu tenho aqui uma probabilidade maior no ouro do que, por exemplo, no Nasdaq, que tem 78, beleza? O que que acontece? Eu tenho aqui as velas, por exemplo, que não voltou, que foram 18, né? De 137, 18 não voltou, 119 voltaram. Velas consecutivas que voltaram foram 19, ou seja, a gente teve um máximo aqui dentro desse histórico de 19 velas douradas consecutivas que daria take, e eu tenho duas consecutivas que não deu take. E aqui ele me mostra, né, a quantas velas atrás eu tive um stop, né? Então isso é interessante para você poder estar olhando e dizer, poxa, se eu tive há duas velas atrás um stop e chegou a 19 consecutivas, então tá num bom momento de eu abrir uma ordem caso aparecer um sinal aqui de uma vela dourada. Beleza, pessoal? É, isso aqui foi rapidão, tá? Explicando para vocês rapidão, porque assim, ó, às vezes esse não voltou aqui, ó, que no caso são 13%, 18 velas, muitas das vezes ele não volta, porque assim, né, a avaliação da vela, do indicador, é o quê? Por exemplo, apareceu aqui a vela dourada. Ele verifica se a próxima vela voltou, né? Ele não fica verificando as demais. Então é somente a próxima. Então muitas das vezes essa vela vai lá em cima, volta, você define o teu stop lá em cima na máxima e ela volta e acaba pegando o teu take. E daí no caso aqui não está contando isso, entenderam? Então assim, é uma assertividade muito, muito elevada, tá certo? Então, eu estou desde 2012, né, no mercado Forex, eu nunca vi um indicador ou uma estratégia que chegasse próximo a esse nível de assertividade. Estou falando, né, porque realmente eu nunca encontrei, não é só porque fui eu que criei, fui eu que desenvolvi, não, é porque realmente eu não encontrei. Se você encontrou, você pode estar mostrando aí para a gente aí, tá dando uma analisada, inclusive, porque eu não desperdiço, né, oportunidades, inclusive de melhorar uma possível estratégia. Então vamos lá, pessoal. Eu vou agora fazer um backtest, né, do EA que eu criei, né, baseado nesse indicador, porque primeiro foi o indicador, eu fiz as análises, vi que realmente deu certo, conferi vela por vela, vi que realmente os parâmetros aqui estão certinho, tá me dando dados reais, não são dados falsos. Então, a partir daí, eu criei então o EA, porque o EA é algo um pouco mais complexo, né? Então, eu vou estar fazendo um backtest agora para estar mostrando para vocês o EA. Então, tá aberto aqui, né? O backtest. Então, eu vou agora carregar aqui no caso, um período aqui ó, de um ano, né? 25/10/2024 até 25/10/2025 no M15, tá, pessoal? É o tempo gráfico que eu uso. Abaixo disso é ruim, acima disso dá menos entradas. Então, eu gosto de usar o M15, certo? Então, eu vou dar o play ali para a gente estar iniciando ali os trades. Deixa eu abrir aqui o gráfico para vocês poderem ver. Ó, então aí a gente tem a curva de crescimento do IA em 12 meses, tá certo? Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no histórico, né, que é interessante. Lembrando, pessoal, que aqui eu coloquei uma conta de 200k, tá? É um exemplo numa conta de 200 mil. No caso, eu coloquei aqui baseando-se aí numa mesa proprietária de 200 mil, né? Então, a gente tem em um ano, pessoal, um lucro líquido total de 130 mil, certo? Desse lucro líquido total, a gente teve um rebaixamento máximo de 4,56%, né?
A gente tem aqui, se vocês olharem aqui, ó, uma taxa de 91,88% de negociações com lucro e apenas 8% de negociações com perdas, né? Tivemos aqui ganhos consecutivos 11, perdas consecutivas 1. Tivemos um total de 234 negociações. Pessoal, aí assim, né? Às vezes você pode dizer, tá, mas ele fez, né? Eu acho bastante, mas enfim. Ah, ele fez, de numa conta de 200 mil, ele fez só 130 mil. Talvez a gente leve mais tempo, para passar uma mesa e tal. Você não vai usar só o ouro, né? Você pode usar outros pares. Por exemplo, a gente pode vir aqui, ó. Vamos escolher aqui outro. Vamos escolher criptomoeda, por exemplo. Escolher aqui o Bitcoin, tá? Vamos deixar ali 200 mil e tal. Vamos carregar aqui o FAT do Bitcoin. Então tá aqui, BTC, 15 minutos. Deixa eu só conferir aqui se está tudo certinho. Tudo ok. BTC, 15 minutos. Tudo ok. Vamos lá. Vamos dar o play aqui. Aqui, pessoal, tem um filtro de spread também, tá? Vocês podem estar aplicando esse filtro de spread para, principalmente na hora das notícias, né? Quando sobe muito spread, vocês ativam e colocam ali o spread máximo para aceitar. Não coloque algo muito maior do que o próprio spread, tá? Opa, vamos ali, não deu nem tempo de eu abrir aqui para mostrar para vocês. Ó, então tá aí, pessoal. Vou fazer de novo mostrando ali o gráfico, né? O crescimento aí para vocês. Vamos lá. Ó, tá aí, ó. Então, pessoal, ó, uma coisa que eu quero dizer para vocês, né? Eu não precisaria falar isso para vocês, mas, né, eu vou falar porque eu acho interessante. Existe muito backtest por aí de robô que eles são manipulados. Ou seja, quando eles vão criar o código do EA, o que que eles fazem? Eles colocam um sisteminha que identifica as velas que vão aparecer, porque é um histórico, né, pessoal? Então eles vão pegar ali e vão identificar as velas posteriores, vão fazer a entrada e vai dar um resultado absurdo. Não sei se você já fez aquele backtest em que o EA dava um resultado absurdo, e quando você coloca ele numa conta real, a tristeza é grande, né? Porque ele só perde. Então aqui, pessoal, não tem nada disso, tá? Tanto é que eu mostrei primeiro para vocês aqui um indicador, e esse indicador vocês adquirindo, vocês podem ver que realmente funciona. Então, eu primeiro criei um indicador para ver, testar em condições reais se realmente é isso, né, para depois criar aí o EA. Então, em criptomoeda, né, principalmente no Bitcoin, ele é muito bom, tá? Então, vamos lá. Aqui ele já fez um lucro maior, né? Um lucro líquido total de 192, já fez aqui 200%, 100%, né? E ele teve um rebaixamento de 3%, né, nesse período. A gente teve uma taxa de negociação com lucro de 93%, e, no caso, as perdas, né, 6,73%. Tivemos 15 ganhos consecutivos e uma perda consecutiva, né? Então aqui a gente consegue ver, claro, né, o EA ele não está rodando 24 horas por dia aqui não, tá, pessoal? Quanto menos tempo ficar posicionado, eu acho até melhor. Ó, ele está operando aqui das 12 até as 18, que no caso seria das 6 da manhã até meio-dia, mais ou menos no horário de Brasília. Certo, pessoal? Então eu vou ficando por aqui com esse vídeo, né? Caso vocês tenham interesse, só me chamar. Os meus contatos estão aqui na descrição do vídeo, beleza? Até a próxima.